Mas a pornografia, quando entra nessa história, né, onde eu consumo e consumo, o meu corpo consegue diferenciar um ato conjugal real, presencial, de um ato conjugal, daquela excitação da pornografia, porque o objetivo do indústria pornográfica é nos fazer chegar à masturbação, né? Assim, até tem um site famoso de pornografia, que é o Pornhub. Eu vi um Uhum. documentário um dia, falava desses sites, né, da indústria da pornografia. E esse Pornhub, ele tem propagandas na Times Square, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, né? E o slogan deles é: você só precisa de uma mão, né? Você só precisa de uma mão, ou Uhum. seja, você só precisa de uma mão para ter prazer, né? Você não precisa de ninguém, você Uhum. precisa só de você mesmo. Então, assim, como é que o nosso cérebro reage a essa excitação virtual, né? Ele consegue diferenciar aquilo que é virtual daquilo que é real, por exemplo? Não, o nosso cérebro ele realmente é sequestrado ali pela pornografia, né? Então, a gente fala que é um estímulo sobrenatural, né? Um estímulo muito maior do que qualquer estímulo humano e natural poderia lhe gerar, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, tem um inseto, né? É, eu esqueci agora, é tipo um besouro, né? E ele tem ali uma propriedade que quando ele vê o fundo de uma garrafa de cerveja, ele acha que aquele fundo da garrafa de cerveja é a besoura ali, né? A besouro fêmea mais sexy, né, mais sensual que ele já viu ali, e ele começa a acasalar sem parar com o fundo da garrafa de cerveja até ele morrer de exaustão, né, cair morto. A gente tem, por exemplo, o ratinho também, né, a Tachnos, na Austrália, que ele, se você vai sempre trocando a fêmea ali, ele começa a acasalar sem parar até ele morrer de exaustão. Realmente, o sistema imunológico dele reage a essa quantidade absurda, né, de reação que ele tem, né, e ele cai ali também morto, né. E aí a pornografia ela faz isso, né? Ela não é um estímulo natural, né? Então, por exemplo, as mulheres se sentem diminuídas, né, quando descobrem que os maridos estão fazendo uso de pornografia, né? Se sentem ali traídas e tudo mais, porque então começam também a se comparar, mas não há comparação, né? Porque a quantidade de novidade, a quantidade de edições, né, de toda uma indústria pornográfica realmente que tem aí, né, que trabalha tudo isso, trabalha essa dimensão neurocientífica também, né, eles têm o neuromarketing, né, que é a palavra forte hoje aí. Então, realmente, a quantidade de novidade, a explosão de dopamina que acontece, né, é ali incomparável. E é semelhante à cocaína, né? A cocaína ela sequestra esse circuito da mesma forma. Né? Você falou aí da dopamina, que esse neurotransmissor, essa molécula de recompensa, para as pessoas entenderem assim, né? Basicamente, quando a gente recebe qualquer estímulo, qualquer coisa do nosso meio externo, né, essa luz que está chegando aqui nos meus olhos, o áudio, né, por exemplo, a minha voz que está chegando aí aos seus ouvidos, por exemplo, tudo que a gente capta do meio externo, de alguma forma, chega no nosso cérebro, né? É no nosso cérebro ali que a gente vai conseguir enxergar, que a gente vai conseguir ouvir, né? A gente sente a dor é no cérebro, né? Então, tudo vai chegar de alguma forma ao nosso sistema nervoso central. E essa informação, ela vai sendo passada por um impulso elétrico entre os neurônios. Mas entre dois neurônios existe ali uma fenda, né, que a gente chama de fenda sináptica, um espaço, né, entre os dois neurônios, e esse neurotransmissor, né, que é uma molécula, a dopamina, que transmite uma informação de um neurônio para o outro ali. Então, ali, não mais de forma elétrica, porque tem um espaço entre eles, mas ela leva essa informação, né, para o outro lado. A cocaína, o que ela faz? Né? Dentro desse circuito de recompensa, desse circuito límbico, né, que você falou, ela começa a fechar os receptores do outro lado, que vão receber essa informação, como uma chave fechadura. Né? Ela chega, tampa ali e não a informação não passa para o outro lado. O que acontece é que acumula aquela quantidade gigantesca de dopamina ali nessa fenda e a resposta ela vai muito mais forte assim, né? Então há aquele acúmulo e a dessensibilização desses receptores, ou seja, é, eu começo a precisar cada vez mais de quantidades maiores de descarga de dopamina, quantidades maiores de prazer, ou no caso aí, né, da cocaína, eu preciso de quantidades maiores de cocaína para tentar chegar na mesma quantidade de prazer que cada vez é menor, né? Sim. Então, a pornografia, ela não age, ela age de uma forma semelhante. Ela não vai colocar essa chave fechadura, ela não vai fechar ali os receptores, mas ela joga uma quantidade tão grande de dopamina que é como na cocaína, é análogo à cocaína, né? Então, ela também começa a fazer a dessensibilização dos receptores, porque seu cérebro fala, olha, parou, você está me envenenando, né? Eu não fui criado, você não foi criado para isso, né? Então, ele começa ali a fechar como um sinal ali de alerta,
e você precisa de cada vez mais conteúdo. E aí tem várias formas, né? Seja a progressão de conteúdo. A pessoa começa vendo uma foto de uma mulher de biquíni, de repente ela já está vendo um vídeo, aí já está vendo um vídeo de um casal, aí ela já passou para atração pelo mesmo sexo, aí já passou para orgias, parafilias, né? Parafilias são comportamentos sexuais desviantes de tudo quanto é tipo que a gente imaginar, e quando não tem mais o que imaginar, né, ainda existe o hentai, que é a pornografia em desenhos, né? Então, assim, todo o absurdo, e aí colocando monstros, colocando tudo que você não puder imaginar, tem, né? Então, a Pro mundo, quantidade ali né, de Igor? novidade. Então, essa quantidade de dopamina que é acumulada ali, e aí tem essa dessensibilização, que você começa a ter essa tolerância, né, cada vez mais para conseguir menos, mas também existe uma sensibilização, ou seja, eu começo a sentir prazer somente naquela via, né, tudo mais vai ficando chato. Então, a pessoa vai, né, anda lá de montanha-russa, mas não consegue mais. Claro, estou dando um exemplo exagerado, assim, né, mas todas as outras coisas que a gente tem prazer do dia a dia, seja de ver um nascer, um pôr do sol, de encontrar alguém que você gosta, tudo vai começar a girar em torno da pornografia, né? Mas aí, Igor, proponho assim, e aí aproveito assim para deixar um recado para você que está nos acompanhando, que essa realidade não é simplesmente uma realidade moral, né? Assim, não estamos aqui como católicos, assim, cristãos, falando que pornografia é pecado, porque é também, mas e tem toda uma dimensão ali dentro da luxúria, né? Pecado contra a castidade, tudo. Mas o que nós estamos aqui querendo dizer é que isso afeta a sua saúde mesmo, né? Saúde física, saúde espiritual, né? Saúde moral. Então, e vai afetando aos poucos também a nossa sociedade e as nossas famílias. E a gente vai aqui abordando os pontos, né, dando para você razões para você não consumir pornografia e deixar a pornografia caso você faça um uso constante, né, diário, para que você encontre novamente aqui essa vida maravilhosa sem ela, né?